Olá, meu nome é Andréa Borelli e hoje vamos discutir alguns aspectos centrais da história chinesa. A China é um dos mais antigos países do mundo. A sua presença na história do mundo ela remete a muitos anos atrás. Os chineses estão presentes para nós desde o surgimento do macarrão, da pólvora e até hoje nós continuamos recebendo produtos e vendo os produtos que vêm da China. Veja, a civilização chinesa, ela tem uma grande continuidade cultural. Eles conseguem manter uma grande característica em comum, né? E uma característica de uma longevidade histórica. O sistema de escrita chinês, por exemplo, tem mais de 4.000 anos. O sistema dinástico chinês foi criado em 221 a.C. e permaneceu existente, permaneceu duradouro até 1911. Então se trata de um país onde a continuidade e as características culturais são muito marcantes. Mesmo mongóis ou manchus, quando governaram a China, terminaram absorvendo elementos importantes da cultura chinesa. Como é que é então a questão da ocupação, do surgimento da humanidade na China? Sabemos por vestígios arqueológicos que a China pode ser considerada um dos berços da civilização humana, né? Um dos mais antigos hominídeos, um dos primeiros membros da nossa espécie, foi encontrado na China, é o chamado Homem de Pequim. Esse Homem de Pequim foi reconhecido como membro da espécie humana em 1927, através de um dente. Posteriores escavações encontraram ainda vestígios, né, como mandíbulas, crânios e dentes, de aproximadamente uns 30 ou 40 indivíduos deste mesmo grupo, tornando a China um dos primeiros lugares onde a espécie humana foi encontrada. Por volta mais ou menos aí de 2000, 3000 a.C., a civilização chinesa vai se tornando mais complexa. Ao longo dos rios que cortam a China, começam a aparecer assentamentos humanos e assentamentos onde a gente começa a perceber o desenvolvimento de agricultura e principalmente o desenvolvimento da produção, né, de artefatos. A produção de artefatos indica, primeiro, o pensar sobre a matéria, né, utilizar algo que me cerca para produzir um artefato, um objeto, que me garante uma melhor intervenção no mundo natural. Então a gente está falando de facas, a gente está falando de batedores, feitos ou de pedra ou de metal, né? Posteriormente, a gente vai ver o surgimento da cerâmica. A cerâmica é de grande importância, principalmente quando nós tratamos de armazenar alimentos e armazenar bebida. Ele é de grande importância para o surgimento porque é uma técnica que indica uma sofisticação muito grande já presente na civilização chinesa antiga. O primeiro grupo que nós temos, que é claramente um estado organizado na história chinesa, e lembre-se, a gente está falando de uma história muito longa, né? É a chamada dinastias Shang. Aqui eu queria fazer uma observação. Os nomes destas dinastias, os nomes destes imperadores, que você encontra no seu material teórico, que você encontra aqui comigo, eles sofrem variações. Por isso, algumas vezes você vai encontrar materiais onde você tem escrito Shang, como está escrito aqui, ou com C, ou alguma grafia diferente, porque isso se trata de uma ocidentalização do nome chinês tradicional. Certo? Então, esse primeiro grupo, que nós vamos chamar aqui de Shang, é o primeiro grupo claramente organizado. Nesse grupo, eu consigo perceber uma organização burocrática que permite um controle do Estado sobre o indivíduo e, principalmente, permite também a cobrança de impostos. Nesse momento, a gente vai ter o desenvolvimento do sistema de escrita chinês, na qual eu tenho a presença de pictogramas, de fonogramas. Se trata de uma escrita bastante complexa que começa a ser desenvolvida aqui, né? E ela vai ser usada para registros administrativos e se trata, junto com o que a gente produz lá na Mesopotâmia e no Egito, um sistema bastante complexo de escrita. Além disso, os artesãos da dinastia Shang vão ser reconhecidos por sua imensa habilidade com o uso do jade, do bronze
e do próprio ferro. De novo aqui a gente tem aquela característica para vocês, Zu ou Shu. Tá errado? Não, é uma questão da forma com a qual se faz a tradução. É preciso que vocês prestem atenção nisso, porque vocês vão encontrar, dependendo do material que vocês pesquisarem e se retomarem o material teórico ou mesmo retomarem o material complementar indicado, vocês vão perceber estas diferenças. Durante a dinastia Shou, que é uma continuação da dinastia Shang, quer dizer, eu substituo o Zhou pelo Shang, eu tenho um momento de ampliação e de florescimento da cultura. É um dos primeiros grandes auges da cultura chinesa. Nesse momento, você vai desenvolver e vai florescer dentro da sociedade chinesa elementos que já estavam presentes na dinastia Shang. Então, todo aquele aparato burocrático que eu via criado, ele vai desenvolver um conjunto de pessoas que vão ser chamados de os estudiosos. Esses estudiosos, eles começam, a maior parte deles como funcionários públicos, são pessoas alfabetizadas, e entre esse grupo se destaca uma pessoa em especial, que é o Confúcio. O Confúcio é um pensador, ele vai desenvolver um grande sistema ético e moral que vai marcar a sociedade chinesa durante toda a sua história, e a maior parte das outras religiões que entram na China, de alguma maneira, acabam, tendo a sua conversa e vão ser alteradas e vão ser reconstituídas pela presença do confucionismo. Isso vai acontecer com o budismo e depois nessa intervenção, mais para frente, nós vamos ver o próprio confucionismo ser retomado como elementos como, por exemplo, o neoconfucionismo. Mas é nesse momento que o Confúcio faz as suas obras e na qual ele estabelece este conjunto de regras morais e regras éticas que, vejam, marca a sociedade chinesa até hoje. Até hoje a gente tem elementos que permitem esse diálogo com o Confúcio. E se trata de um discurso moral. Como se portar, como viver, como se relacionar com o outro para garantir que você tenha uma vida honrada, ordeira. O primeiro grande império chinês é a dinastia Qin. Essa dinastia, ela se consolida depois de um momento muito conturbado da história chinesa, que a gente chama de período dos reinos combatentes. Esses reinos são diversos reinos espalhados por todo o território chinês, que vão, durante muito tempo, estabelecer conflitos entre si. Essas guerras, elas vão ser longas, vão ser sangrentas, e a consolidação do primeiro grande império chinês vai se dar sobre o Qin. Uma das figuras mais conhecidas da história chinesa será exatamente o primeiro imperador da dinastia Qin. Esse homem, essa pessoa que é o chamado primeiro imperador, ele vai ter um governo extremamente polêmico. Se por um lado é um governo tremendamente competente, que estabiliza a situação econômica e a própria situação política na região, é um governo extremamente violento. O primeiro imperador, ele vai ser conhecido exatamente porque todo inimigo político termina sendo morto. A forma que ele tem de resolver oposição é morte. Ao final da sua vida, ele começa a ficar extremamente preocupado com a ideia da vida eterna. Ele quer viver para sempre. Então ele começa a tomar uma série de medidas e começa a procurar elixires e formas e maneiras de tentar prolongar a própria vida. Bem, mas como todo mundo, ele acaba morrendo, E o seu túmulo vai ser um dos túmulos mais grandiosos construídos na China, Ele fica na região de Xi'an, E o túmulo do primeiro imperador é onde você vai encontrar estas figuras aqui, os guerreiros de terracota. O que são esses guerreiros? O imperador, ele se faz enterrar com um simulacro do seu exército. Ele manda construir e produzir estátuas que representam todas as divisões do exército chinês. Você tem aqui um soldado, mas você tinha cavalaria, você tem os arqueiros, você tem os generais, enfim, todos eles representados em estátuas de tamanho natural que foram enterradas junto com o primeiro imperador. Essas estátuas hoje, os famosos guerreiros de Xi'an, fazem parte do patrimônio da humanidade, foram tombados pela Unesco e você pode vê-los em Xi'an. Eles estiveram, algumas vezes o governo chinês permite a saída de algumas dessas estátuas,
para fora do país, e algumas delas estiveram no Brasil há cerca de alguns anos atrás, né? Foram apresentadas para o público aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Né? Mas eles vão representar exatamente este primeiro momento. Inclusive, dentro da sociedade chinesa, há um grande medo do primeiro imperador, há uma série de situações nas quais se acha que o primeiro imperador pode retornar, e se ele retornar, ele vai retornar com a mesma ferocidade de sempre, matando, enfim, mas sempre trazendo a possibilidade de um governo extremamente competente. Isso é um dado que a gente tem que marcar. Se o primeiro imperador vai se destacar pela sua violência contra os seus inimigos, é também preciso destacar que ele faz um governo de coalizão e um governo competente, fazendo com que a China retome o seu crescimento, que havia entrado em colapso durante o período dos reinos combatentes. Depois do primeiro imperador, depois da dinastia Qin, a gente vê o surgimento da dinastia Han. Os Han vão ser conhecidos como um dos momentos em que a China atinge o seu auge, um dos grandes momentos de florescimento da sociedade chinesa. Primeiro, aqui voltamos a ter uma burocracia altamente sofisticada. Aquela burocracia que tinha lá começado a ser construída lá atrás, na dinastia Shang, ela começa a atingir uma perfeição de trabalho muito grande. Vários procedimentos vão ser organizados, então existe um procedimento a ser seguido pelos funcionários da dinastia. Se você vai fazer um censo, existe um procedimento a ser seguido. Então essa burocracia centraliza. Conforme ela centraliza, isso facilita o controle provincial e o controle municipal. Então você tem um grande controle e, de novo, esse controle está voltado ao quê? À cobrança dos impostos. Inclusive, esses procedimentos de recenseamento, eles passam a ser feitos com mais cuidado e com um período sistemático, de forma sistemática, né? O exército, nesse momento, também se expande. Então, o exército Han é um exército que vai ser conhecido pela sua imensa habilidade. Isso herdado já lá dos exércitos Qin, onde você vai ter a expansão do território sob a dinastia Han. E, por fim, há um grande florescimento na cultura e há um grande florescimento na arte. A arte Han vai ser conhecida pela sua qualidade, tanto no trabalho de escultura, né, feita aí com bronze, ou no trabalho com o jade, né? Então a gente tem vários exemplares, como o cavalo voador, que vocês estão vendo aqui, né, da qualidade do artesão Han. A dinastia Han, ela vai entrar em colapso, a gente vai ter um período em que o destaque passa à dinastia Tang. Na dinastia Tang, temos duas questões a observar. Primeiro, uma mudança qualitativa da posição do imperador. O imperador passa, a partir da dinastia Tang, e isso vai marcar o governo monárquico chinês até o seu fim, né? É a ideia de que o imperador é o governante supremo. Ele está acima de todo mundo. Ele é superior, ele passa a controlar, numa qualidade quase divina, os destinos da sociedade. Isso é feito através, de novo, do aumento do poder da burocracia. Então, se eu tenho um imperador que é poderoso, eu tenho também o surgimento de uma série de pessoas que auxiliam esse imperador. Mas a mudança qualitativa é a ideia de que o imperador é uma figura suprema, é uma figura quase divina. Nesse momento, sobre a presença dos Tang, você vai ter a ampliação e a presença do budismo vindo da Índia, ocupando, né, os espaços culturais e religiosos dentro da China. Né? Obviamente, o budismo indiano vai sofrer influências, né, do próprio confucionismo, das próprias características da região e da sociedade chinesa. Mas a partir daqui, o budismo se torna não uma religião secundária na China, mas uma religião importante e uma religião aceita e praticada pela elite chinesa. Essa elite vai procurar alterar essa posição durante a dinastia Sung.
vai haver uma tentativa de retomar, né, elementos do confucionismo. Agora, não dá mais para imaginar que o confucionismo vai ficar igual, não vai. Né? Ele vai sofrer interferências do budismo. Vão surgir várias linhas do confucionismo, uma delas, como eu já tinha dito anteriormente, o neoconfucionismo. A dinastia Shung, ela enfrenta algumas questões interessantes. Primeiro, ela vai ter que lidar com a presença dos inimigos externos. E aí, o fim da dinastia Shung será exatamente no momento em que os mongóis conquistam a China, iniciando todo o período de governo mongol, iniciando isso com Kublai Khan. Né? Mas antes da chegada dos mongóis, a gente ainda tem que destacar a construção naval. Nesse momento, os chineses vão desenvolver e vão aperfeiçoar uma construção naval muito rica que vai lhes permitir dominar o mar. Né? A presença dos mongóis se termina com a independência dos chineses durante um tempo, vai mostrar para vocês uma questão que eu já tinha dito no começo. Muitas vezes, os povos que conquistam a sociedade chinesa, de alguma maneira, acabam conquistados por ela. E os próprios mongóis vão assumir a cultura, vão assumir as formas de vida e a religião dos chineses. Bem, obrigado. Lembre-se de retomar seu material didático e bons estudos.